E aí, galera, beleza? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso curso aí de filosofia, né? Um curso bem bacana. E nessa aula vou procurar introduzir algumas questões da filosofia, introduzir alguns conceitos, introduzir também um pouco da ideia de onde vem a filosofia, para que vem. Então, bom, primeiramente, deve achar estranho, né? O professor de História está aqui, mas eu me formei em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e sempre gostei muito de filosofia e acabei sendo levado, devido ao meu objeto de estudo, né? Como eu estudo a ciência, o desenvolvimento científico num determinado contexto, né? No meu caso, no contexto do governo Vargas, eu acabei sendo levado a cursar algumas disciplinas do curso de filosofia. Então eu estou bem familiarizado com as discussões da filosofia. Não sou um filósofo, mas gosto muito, né? Participo muito desses debates que a filosofia nos propõe. E a filosofia ela é fundamental no fazer história. Tá? Na verdade, como nós veremos, a filosofia ela é fundamental no fazer qualquer ciência. Tá, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início aí às nossas discussões. A primeira questão que nós temos que pensar aqui é: para que filosofia? Né? Para que serve a filosofia? É a grande pergunta inicial. Toda vez que um professor se coloca para dar essa aula numa escola de ensino médio ou até mesmo na graduação, a grande pergunta inicial é: qual é a utilidade da filosofia? Para que a filosofia? É evidente que a resposta da utilidade da filosofia vai ser a última coisa que nós vamos contextualizar, vai ser a última parte da resposta. Nós passaremos por um processo um pouco mais amplo para chegar a uma resposta mais filosófica sobre o que é filosofia. A primeira ideia que nós temos que ter, portanto, é que no nosso cotidiano, ou no nosso dia a dia, portanto, nós estamos inseridos, ou nós estamos nos relacionando com uma série de crenças silenciosas. Né? O que são essas crenças silenciosas? Pensa comigo o seguinte exemplo, tá ok? Você está parado num ponto de ônibus, por exemplo, e atrasado para alguma coisa, para a escola, para o trabalho, não sei. De repente, você vira para a pessoa ao lado e pergunta: que horas são? E ela prontamente te responde. Beleza. Vamos imaginar uma outra situação, né? Você está num determinado lugar com determinadas pessoas e, de repente, sem que você espere, uma das pessoas que está com você age de alguma forma, toma uma decisão. O que você vai fazer? Você vai, no seu consciente ali, julgar essa pessoa. Será que foi uma boa ou uma má atitude? Né? Numa briga, você está brigando com uma pessoa, discutindo com uma pessoa sobre alguma coisa, e você diz para ela: olha, você está mentindo. Ou num outro exemplo, você está brigando com uma outra pessoa, e tem uma terceira pessoa que intervém e diz o seguinte: tudo bem, agora conta a sua versão dos fatos. Depois você conta a sua versão dos fatos. Bom, tudo situações cotidianas, situações pelas quais nós passamos cotidianamente, mas o que há de filosófico nisso? O que há dessas crenças silenciosas? Bom, vamos lá, vamos começar a desconstruir esses problemas. No primeiro caso, naquele primeiro exemplo que eu dei do tempo, né, de que horas são, quando você pergunta para alguém que horas são, dentro de você existe uma crença no tempo. Você sabe que o tempo existe, você acredita no tempo. Então, para que você pergunte que horas são, primeiramente você tem que ter consolidado o que é o tempo. Né?
Em relação a pessoa agir, como eu disse, de uma forma que você vai julgar de bem ou mal, primeiramente, você tem que ter a ideia de que existe a liberdade e a vontade. Eu sou livre para agir da forma como eu quiser. Então, existe a liberdade e existe a vontade. Quando eu julgo a ação de uma pessoa, existe a ideia de que existe o bem e que existe o mal, uma boa ação ou uma má ação. Quando você está brigando com alguém e você diz que a pessoa está mentindo, para você, quer dizer que no seu subconsciente existe verdade e existe mentira, né? E verdade e mentira, daqui a pouco a gente pode discutir um pouco sobre isso também, vou só terminar o outro exemplo. E no terceiro caso, no caso onde a pessoa pede para que você explique para ela o seu ponto de vista, está ali a ideia de que os pontos de vista são diferentes dependendo de quem está observando o fato ou narrando o fato. Então observem que no nosso cotidiano existem todas essas crenças, verdade, mentira, moral, né? Liberdade, vontade, tempo, o que é vida, né? Todas essas, morte, o que é loucura, o que é razão, todas essas crenças são crenças silenciosas. Elas estão aqui, elas estão em nós, mas elas não ficam se manifestando diretamente, elas se manifestam subjetivamente, né? E a função da filosofia é compreender esses elementos. Então, cabe à filosofia compreender. Então a filosofia busca compreender essas crenças silenciosas, essas estruturas de pensamento que residem no imaginário coletivo, nas práticas coletivas, mas que muitas vezes nós nos damos conta. Tá? Então essa talvez seja ali o grande motivo, né, da filosofia, compreender o mundo ao seu redor. Ok?